salmo messiânico. Nós sempre comentamos a respeito desse salmo, né? Salmo 22. Você encontrou? Salmos é fácil de encontrar. Vamos ler alguns versículos. Salmo 22, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação e as palavras do meu caminho. Deus meu, eu clamo de noite, eu clamo de dia, e não respondes, também de noite, porém não tenho tranquilidade. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim e afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer. E me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, e desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Até aqui. Por favor, feche os teus olhos. Aí onde você está, feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós te damos graças. Nós te damos graças, Deus, nós te louvamos, porque tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso ajudador, o nosso consolo, o nosso socorro, o nosso refúgio. Na hora das angústias, na hora das aflições, a quem nós temeremos, Deus? Se o Senhor é conosco, se o Senhor está conosco. Pai Santo, nós levamos, Pai, a nossa oração a Ti, Senhor, nessa noite, Deus. Assim, Deus, como o Senhor revelou todas essas coisas, Deus, para alguém que era seguro do teu coração. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, porque nós queremos mais de Ti, e nosso prazer é ser sustentado pelo Senhor. Tanto, Deus, com a alegria de uma criança, quando os pais vêm com o alimento, vêm com o sustento para que ele possa se saciar, também, Deus, a nossa alegria, o nosso sustento é ser saciado pelo Senhor. Por essa comida maravilhosa que sustenta a nossa alma, o nosso espírito. Oh Deus, assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai Santo, por mais que muitos possam estar em banquetes, Deus, nessa noite, se eles não tiverem a Tua presença, eles vão perecer. Por mais que muitos, Deus, nessa noite, nesse momento, estejam, Pai, ou festejando com as comidas mais nobres que se pode achar nesse mundo, nessa terra, se eles não se alimentarem do pão da vida, da Tua presença, eles vão perecer. E não vai haver remédio para eles. Nós damos graças a Ti, Pai. Nós Te louvamos. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque a coisa mais preciosa que existe nessa terra, o Senhor deu a graça e o privilégio de nós podermos encontrar. E que o Espírito Santo nos convenceu de que essa sim é a melhor, é a boa parte, a qual não nos será tirada. Mas nós apresentamos as nossas vidas mais uma vez diante de Ti, Pai, Te louvando, Te glorificando e Te agradecendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Pode se assentar, amado. Em nome de Jesus, pode se assentar. Quem não conhece aquele jovenzinho, o pastor de ovelhas, que ao passar do tempo se tornou rei de Israel. O homem passou sim por lutas na sua vida. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele está no meio da luta dos cristãos. Amém, querido?
E se é um momento que nós mais vimos e mais percebemos a presença de Deus em meio às lutas, em meio às tribulações da vida em que nós vivemos. Nas alegrias você simplesmente se alegra, você canta, você louva, mas na hora da luta é a presença de Deus. É busca, é glória do Senhor para a nossa vida, para nós continuarmos sendo mais que vencedores. E aqui, querido, no Salmo de número 22, o Salmo é bem longo, então não dá para comentar todo a respeito dele, mas separei só alguns versículos, onde o salmista, nesse salmo messiânico, fala a respeito do sofrimento e da vitória do Messias. E o primeiro versículo diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação, as palavras do meu bramido, e ele continua clamando e invocando o nome do Senhor. Mas amado, esse Salmo 22 eu estava lendo hoje, e é algo assim algo de tão intimidade, tão íntimo, porque diferente de muitos outros profetas que falou a respeito de acontecimento, a respeito do Messias, diferente de Moisés, diferente de Isaías, diferente de outros que falaram a respeito de acontecimento, sim, isso cumpriu com certeza, mas o Salmo 22 fala a respeito da intimidade do coração de Deus, aquilo que só quem conhece o coração de Deus poderia falar. É como se o salmista estivesse ali aos pés da cruz, não só olhando para Jesus, mas sentindo o que Jesus estava sentindo, porque ele não expressou simplesmente o que estava diante dos olhos, mas ele expressou o sentimento. Mas a palavra do Senhor diz que ele se revela, o Pai se revela aos filhos. Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? Queridos? Se você buscar o Senhor, ele está disposto a se revelar para você. Amém? Graças a Deus. E ele continua dizendo: Deus meu, eu clamo de dia, não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo e entronizado entre os homens. O Senhor é adorado, o Senhor é agradecido, o Senhor é reverenciado, o Senhor é colocado no lugar alto, onde é caro Ele está. Nós engrandecemos ao Senhor em meio aos louvores. A palavra do Senhor diz que Deus habita assim no meio dos louvores. E é por isso que quando nós falamos a respeito disso, estávamos comentando hoje pela manhã na reunião, quando nós falamos a respeito de louvor, é algo assim tremendo, algo muito forte, algo que é interessante. Algumas pessoas elas perguntam assim para mim: pastor, você deve ouvir bastante mensagem, pregação. Eu falo: não, eu ouço. Às vezes eu tenho que ouvir para alguma coisa que a gente põe e posta assim, mas eu mesmo assim, praticamente não ouço. É raro. E minha esposa sabe: o que você ouve? Eu falo assim: eu ouço louvor. Eu sou movido a louvor. Tem um rádio que fica ligado o tempo todo em casa. Ele fica, para não acabar a bateria, a gente conecta ele na energia, com um cartão de memória bom, e ele fica o tempo todo tocando louvor. Então a gente acorda de madrugada, aquele louvorzinho assim de fundo, só para quebrar o silêncio. A gente acorda assim, aquela adoração, agradecendo o nome de Jesus. Só tem vontade de falar com Deus. Inspira, né? E quando nós estivermos mudando ali, a gente vai ter um espaço, uma sala de oração, a gente vai ter um ambiente assim caminhado, que você chegar lá para orar, você vai ver o seu louvorzinho de fundo, sabe? E vai, o Espírito Santo com certeza em meio a isso vai tocar no teu coração para você invocar o nome do Deus Todo-Poderoso. E aí, querido, o salmista continua falando, o salmista continua dizendo: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Olha uma condição que, a impressão que o salmista estava falando de outro, mas não, ele estava falando de Jesus, estava falando do Senhor, ele estava falando a respeito do Messias, e ele se colocou como menor. É o que ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele, diante de todos os outros discípulos, foi ele quem lavou os pés dos 12, tanto do que ia negar a ele, como também daquele que iria trair a ele. Jesus lavou os pés. Só lembrando você que os pés eram um dos lugares mais imundos que a pessoa tinha na época. Então era sinal de humildade.
toda a sujeira, não era asfaltado como aqui, mas toda a sujeira, toda a poeira ali nos pés, aqueles pés todos sujos, e Jesus estava lá lavando e enxugando os pés dos discípulos. Jesus estava fazendo isso como um servo sofredor. Ele estava se entregando, ele estava mostrando o que se deve fazer pela vida dos irmãos. Ele continuou dizendo: todos os que me veem zombam de mim e afrouxam os beiços e meneiam a cabeça como um sinal de reprovação. Ele falando isso, ele põe esse sentimento lá na cruz do Calvário. Porque o interessante é que você não ouve essas palavras de Jesus na cruz do Calvário, você não ouve. Mas algumas palavras só de Jesus Cristo você não ouve. Mas aquilo que estava dentro, estava no coração de Jesus. Então você percebe que é algo muito profundo, amados. A expressão do sentimento de Jesus revelada ao homem segundo o coração de Deus. Alguém que resolveu amar ao Senhor e ser fiel a Ele. Não era perfeito, de maneira nenhuma. Mas ele sabia se arrepender e chegar na presença de Deus. Ele não se escondia de Deus quando ele pecava, mas ele apresentava a sua vida, fazia o seu sacrifício e tocava o coração de Deus da maneira que ele chegava diante do Senhor. Independente daquilo que as pessoas diziam, certa vez vieram em um momento festivo, o povo também de Davi, entrando na cidade, Davi ali dançando com todas as suas forças e de vitórias, mas também trazendo a arca, e vinha dançando e com todas as suas forças e adorando e louvando ao Senhor. E certo dia, Mical disse assim para ele, olhando ele, vendo ele como rei, todo despido, dançando entre o povo, adorando ao Senhor Jesus. Porque quando você adora ao Senhor, amado, você não olha, você não presta atenção nas pessoas que estão ao teu lado. Você adora o Senhor, você louva o Senhor em todo tempo, em todo momento, na tua vida. É você Deus, é você o Senhor. Você simplesmente quebrando o teu coração, você rasga o teu coração, você abre, se entrega diante da presença dele. Você fala: Senhor, eu estou aqui, quero sentir a tua presença, eu quero mais do Senhor. Eu quero menos de mim, mas eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, esvaziar de tudo aquilo que me ensinaram, de tudo aquilo que eu aprendi no mundo, que não prestava, mas eu quero sentir a tua presença. Enche, Senhor, esse vaso com o teu óleo, com a tua palavra, com a tua unção. Derrama sobre a minha vida, derrama sobre a minha cabeça, para que eu seja um instrumento teu para o louvor da tua glória. Mas quando você faz isso, quando você fala isso, amado, algumas pessoas não gostam de orar assim, porque o Senhor começa a fazer do modo dele, e é o melhor modo que existe, mas ele começa a fazer do modo dele algumas coisas que desagradam a carne, desagradam a natureza humana, aquilo que nós estávamos cantando alguns minutos atrás, que a minha vida seja a tua vida. Então o Senhor, ele pega a nossa vida e ele começa a nos mostrar algumas coisas que nós precisamos conhecer. Ele começa a nos levar por caminhos que nós precisamos saber, precisamos conhecer, algumas coisas que nós precisamos ver e ouvir. O Senhor começa esse trajeto, esse tratamento, para que Ele possa assim se manifestar na nossa vida como Ele quer. E aí, no meio do processo, às vezes a pessoa fala assim: não, Senhor, chega. Como se Davi pudesse dizer: Senhor, se for ter que ser perseguido por Saul para ser rei de Israel, deixa para lá, põe outro no lugar. Senhor, se para ser alguém segundo o teu coração tem que ser perseguido até pelo filho, tem que fugir da própria casa, do próprio palácio, Senhor, deixa para outro. Eu quero sossego na minha vida. Deus não nos chamou para o sossego, Deus nos chamou para guerrear, Deus nos chamou para a guerra e para o bom combate, o qual Ele é o nosso general. Ele é que dá as estratégias de guerra, a maneira com que nós temos que nos comportar no campo de batalha. É Ele que dá, querido, toda a direção, aquilo que você tem que fazer, o que você tem que combater, não deixar o mal entrar na tua casa, se fortalecer com a armadura. Ele vai te capacitar, querido, para que você faça parte desse pelotão, desse exército. Mas Ele vai ter o prazer também de colocar, sabe quando às vezes a pessoa ela tem os seus degraus, né? Ela consegue lá fora, essa é uma estrelinha, essa é uma coisinhas, outra, né? O Senhor, Ele vai fortalecendo a nossa vida, Ele vai dando graça, Ele vai capacitando a cada dia. Capacitar o Senhor não é simplesmente uma estrelinha dessa que se passa com o tempo, as pessoas até esquecem.
Mas aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós recebemos, como nós chamamos, e a Bíblia chama de galardão, uma recompensa por aquilo que você faz quando você trabalha para o Senhor, quando você está na obra dele. Mas aqui, querido, o salmista ele continua falando a respeito daquilo que fizeram com Jesus. Israel, os judeus, eles desprezaram Jesus e eles rejeitaram Jesus, eles duvidaram da fé do próprio Jesus, duvidando até mesmo da identidade de Jesus, como se Jesus não fosse o Filho de Deus, como se Jesus não fosse o Messias, como se Jesus ele fosse simplesmente um malfeitor, como fosse simplesmente mais um desses profetinhas aí, ou como se ele fosse simplesmente um agitador, alguém que fosse fazer talvez uma revolução naquela época. Eles viam Jesus assim, e olha só que interessante, diz aqui o versículo de número 16: cães me cercam. E eles viam aqueles homens como cães, como homens. Porque quando um cão cerca alguém, para que ele cerca? Você viu um cão cercar alguém? Para aquele monte de cachorro cercando alguém para fazer carinho na pessoa, ele cerca para morder, ele cerca para arrancar um pedaço. Cão bravo que faz isso, né? Ele cerca e dá um bote. Como leões fortes, existia um lugar, existia uma região que se chamava Baçã, e Jesus faz uma dessas comparações no Salmo de número 22, onde, segundo diz a história, tinha gigantes, historiadores, estou falando de história. Os historiadores dizem que nessa região também havia gigantes, aqueles homens grandes, como por exemplo Golias e os irmãos dele, enfim. E Jesus começou a fazer a comparação desses homens que estavam cercando a ele, exatamente como desses homens que eram fortes e eram poderosos, porque eles tinham autoridade aqui na terra, é claro, autoridade dada por Deus, mas eles tinham autoridade aqui na terra, e foi dado isso a eles. Mas Jesus, querido, não foi simplesmente pregado em uma cruz, porque algumas pessoas quiseram que ele fosse pregado. Jesus não foi levantado em um madeiro simplesmente porque as pessoas rejeitaram a sua palavra, rejeitaram o Evangelho das Boas Novas, não foi crucificado simplesmente por isso. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar de maldito. É por isso que no primeiro versículo você vê, do Salmo 22, Deus, meu, por que me desamparaste? Você sabe quem era para estar nesse sentimento de desamparo? Eu e você. Era para nós, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fizemos, era para nós estarmos falando assim para o Senhor, por que o Senhor me desamparou? Porque na verdade não foi Deus que nos desamparou, mas nós desamparamos a Deus quando nós pecamos contra a palavra, e Deus é santo, o pecado separa o homem de Deus. É Isaías 59:2, separação. Nada pode nos separar do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo. Nada, nem o inferno todo pode separar uma pessoa só, um cristão do amor de Deus. Não pode separar. Mas o pecado do homem faz essa separação, porque Deus é santo. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele não se mistura com o pecado. E aqui todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Estava sobre Jesus. É por isso que nós comentamos alguns dias atrás a respeito do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se retira de alguém, quando alguém vai praticar um ato, um pecado, o Espírito Santo se retira, porque não compactua com o erro. Aí isso nós conseguimos entender quando nós olhamos o Salmo 51 e nós vemos Davi pedindo a alegria da salvação de volta. Quando ele pecou, em dado momento da vida dele, é como se o Espírito tivesse se retirado dele, vem a tristeza, é claro. Quando a pessoa ela perde a alegria da salvação, vem o quê, mano? E a tristeza da condenação um dia, da condenação. Quando nós olhamos, amado, para as pessoas que não têm Jesus, para as pessoas que não têm um compromisso com Deus, entristece o nosso coração, entristece, bate uma tristeza muito grande, porque muitas pessoas, amigas nossas, que a gente convive todos os dias praticamente, a gente conversa em uma coisa ou outra, mas a pessoa não quer Jesus, não se rende a Jesus. As pessoas boas, a gente tem amizades assim de pessoas que só falta Jesus, mas falta o principal, falta a coisa principal na vida da pessoa.
Mas ela não quer Jesus. Eu sempre converso com você que está no trabalho, a gente conversando e daqui a pouco a gente achou uma brechinha, implanta Jesus na conversa. E dá 2 minutos, a pessoa já está saindo e esquece. Está só no final do dia. Não quer saber de Jesus. Os olhos da pessoa estão, sabe, amado, tristece tanto o coração da gente. Sabe que nós vamos perder muitas pessoas, muitos amigos até mesmo, porque desprezaram a salvação. Muitas pessoas que estão em um lugar imundo, comendo aquilo que está escrito aqui, ó, no plano de fundo. A comida é a palavra. As pessoas estão comendo bolotas dos porcos, que elas se sentem bem por isso. Elas já se acostumaram com isso. Não é comida de gente, muito menos de filho de Deus. Mas elas já se acostumaram com isso. Ah não, pastor, bolota tá bom demais. Que bolota? O Senhor nos chamou para comer na mesa do rei. Na mesa do rei. No banquete do Senhor. É por isso que Ele nos chamou. Não para viver chiqueiro do mundo, amado. Nos alimentando com todas as coisas que não prestam. O apóstolo Paulo fala a respeito disso lá em Coríntios, quando ele fala a respeito de nós sermos participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele fala a respeito disso. Como é que pode? Nós não podemos. Elias, ele chega para o povo certa vez e diz assim: puxa, até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, então sirva. Se o Senhor é Deus, então sirva. Jesus nos chama a atenção também quando ele fala que ninguém pode servir a 2 senhores. Há de aborrecer a um e amar o outro, e vice-versa. Não dá para amar a Deus e as riquezas e ao mundo. Nosso coração só pertence a um. Quando um chega, o outro ele tem que sair. Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele é maravilhoso, Ele respeita toda a nossa liberdade. E quando nós damos lado para outro, Ele tem que ser retirado, porque não cabe 2 senhores no coração só. Só cabe um. É por isso que nós precisamos ter certeza de que nós servimos a Deus. Precisamos ter a certeza de que nós realmente servimos ao Senhor. De que se fosse por esse último dia da nossa vida, nós temos certeza da nossa salvação. Nós temos prazer na nossa vida, mas nós temos prazer também na nossa morte. A ponto de você dizer: Senhor, se o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar. A hora que o Senhor quiser, o Senhor pode levar. Porque passa a ser diferente para você quando você ama Jesus. A morte é simplesmente uma passagem. Você vai passar por ela e vai falar: ó, já o sangue de Jesus já me livrou de você. A morte é como se fosse uma ponte. Você vai passar por ela e você vai entrar na glória. Se você está em Cristo Jesus. Se você não anda segundo a carne, mas se você anda segundo o Espírito. Se você deixou o Espírito Santo, querido, transformar a tua vida. Se você deixou o Espírito Santo gerar uma nova vida dentro de você. Se você deixou o Espírito Santo, querido, tirar tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que era abominável, tudo aquilo que não servia para a glória de Deus, mas só servia para a vergonha, você deixou o Espírito Santo fazer a limpeza na tua mente, no teu coração. De olhos, de lábios, pensamento voltado para o Senhor. O Senhor fala a respeito de pensamento. É algo difícil da gente controlar o nosso pensamento. Difícil de controlar. Mas você pode, eu não digo manipular, mas você pode provocar algo quando se fala a respeito de pensamento. Porque quando você começa, se você está sozinho, por exemplo, você pode pensar em qualquer coisa. Mas quando você começa a cantar, por exemplo, quando você começa a entoar louvores, automaticamente o teu pensamento vai ter que se voltar para aquilo. Então, por exemplo, quando você está ali sozinho, você está numa atividade, quando você começa a ouvir louvores, automaticamente o teu pensamento já vai te levar para esses lugares. Para a adoração, para o nome de Jesus, para a obra dele no Calvário, para a vitória na cruz, vai te levar para isso. Então, de certa forma, você pode trabalhar com o pensamento teu, sabendo que você por si só não pode controlar. Mas você pode falar assim: não, eu vou dar um jeito nisso aí. Vou dar um jeito nisso aí. Sabe, Marta? Eu vou falar sobre outra coisa, mas a gente vive em um mundo assim,
tão difícil de dizer assim, puxa, eu sou cristão. Tão difícil de a pessoa às vezes se revelar até mesmo quem ela é. Por causa de tantas coisas. Por causa de status. É cantor que tem vergonha de dizer, eu sou cristão, sou servo de Deus. Mas falar que é cantor gospel. É pastor que, às vezes eu falo de pastor, mas dá a impressão que os pastores, você não gosta de pastor? Parece que gosta de mim. Gosto de ter um monte de amigos. Eu não gosto de desvio de comportamento, assim, que eu acho meio estranho, mano. Mas a Bíblia fala a respeito de pastores que se desviam, mas fala também a respeito de falsos irmãos. Sabia que fala a respeito disso também? Falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores. Então, independente daquilo que nós formos, nós precisamos ser verdadeiros. Seja o nosso sim, nosso não. O que passa disso, diz a palavra, procedência maligna. Uma árvore dando 2 tipos de fruto, procedência maligna. Dentro da igreja eu glorifico, lá fora eu tenho um comportamento diferente, comportamento estranho, procedência maligna. Não vem de Deus. E nos nossos dias, na nossa geração, no nosso tempo, é tão difícil a gente achar alguém para compactuar a nossa fé. Não sei se você é assim nos lugares onde você vai, no seu trabalho. É tão difícil você encontrar alguém. Mesmo que a pessoa vai na igreja, é tão difícil você falar assim, a mesma língua. As pessoas sentir as mesmas dores que você. Você está ali gemendo e buscando se santificar o Senhor, mas a pessoa está no roupa. A pessoa está no, sei lá, nos movimentos. Esquece do mover do Espírito na sua vida. A pessoa se esquece da essência, mano. Da promessa de Deus para a vida do homem, que é a salvação. Salvação da nossa alma. Acho que adianta, amado, a gente ganhar, a gente conquistar, a gente chegar a tantos lugares. Se a gente não tiver certeza nem da nossa salvação, eu pergunto para você, assim como diz a palavra, acho que adianta eu ganhar o mundo inteiro interpessoal. Acho que adianta essa vida toda. Acho que adianta ter trabalhado tanto dentro de uma família. E a nossa alma, a gente. Acho que adianta. Não adianta conquistar, trabalhar, fazer, achar que é um bom pai, achar que é um bom funcionário, achar que é um bom empregado, um bom marido. Que adianta isso? Se Jesus não for convidado realmente para estar na nossa vida, para entrar no nosso coração, Ele anda dizendo para nós, eu digo para nós, porque eu me incluo, quantas vezes o Senhor diz assim, olha, isso para a porta bate. E Ele fica batendo na porta do nosso coração, querendo entrar, mano, mas parece que o som da televisão é mais alto que a voz do Senhor. O som das músicas mundanas é mais alto que a voz do Senhor. Sabe? A internet às vezes fala mais alto que a voz do Senhor. E entra tantas coisas no tempo que é de Deus. Como se, por exemplo, a gente estivesse aqui adorando ao Senhor, as pessoas trouxessem todo tipo de notícia, por exemplo, só para você ter ideia. As pessoas trouxessem pessoas que blasfemam, as pessoas trouxessem prostitutos, se prostituem na sua ação, e trouxessem tantas coisas que não prestam. É a mesma coisa quando a gente convida isso para ser apresentado diante dos nossos olhos. O Senhor querendo entrar na nossa vida para cear conosco. Você sabe, você já ceou com algum estranho? Você convidar algum estranho na rua para cear? Pô, o primeiro estranho que passei que eu não conhecia, eu vou chamar ele para cear. Você já viu? Não existe isso. A ceia é para íntimos. Para íntimos. Não é que entrar no nosso coração para a intimidade, porque Ele quer cear conosco. Ele quer ter prazer em nós, amado. Nós sempre cantamos, eu louvo a Deus, eu gosto de ser canção. Tua presença, meu prazer. Às vezes, puxa, eu insisto tanto nisso, né? Nossa, eu insisto tanto nisso. Às vezes a gente tem dificuldade de ter prazer em ler a Bíblia. Às vezes a gente tem dificuldade de ter prazer em ir à igreja, de participar de um culto. Se o prazer fosse nosso, somente a gente estaria nos cultos. Você percebe quando é prazer e quando não é prazer? Quando nós fazemos. Quando nós fazemos. Porque se nós fazemos aquilo que está no nosso coração, então algumas coisas que deveriam não estar no nosso coração. É segundo plano.
Não aquilo que diz em Mateus 6,33, busca primeiro o reino. Pode estar buscando, mas não em primeiro lugar. E nós clamamos tantas vezes, assim como diz o Salmo 22, Senhor, por que me desamparasse? Deus é bem que o Senhor falou, mas Ele está muitas vezes nos chamando para momentos de intimidade com Ele. E nós não entendemos o que Deus quer para as nossas vidas. Ele quer intimidade conosco. Ele quer se chegar a nós. Carne e sangue não erguem o reino do céu. O Senhor quer ter um relacionamento conosco, querido, no espiritual. Se desprender dessa natureza humana. Ele mesmo disse que a carne para nada serve. Mas Ele quer tratar conosco a espiritual. Você percebe que quando você canta na carne, você não sente nada. Eu vou cantar aquele negócio bem legal, você não sente nada. Mas quando você entra no mundo espiritual, é aí que o Senhor vai tratar. É aí que as coisas começam a acontecer. É aí que você começa a sentir mais Deus. É que você começa a sentir a presença dele. Começa a fluir. O Senhor começa a falar para você a respeito da vontade dele. Começa a liberar o íntimo de Deus no teu coração. As pessoas podem achar estranho e falar, mas Deus pediu isso para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus pediu para você, faça. Independente se as pessoas vão entender ou não. Se Deus quer tratar algo com você no particular, eu não duvido, amado. Eu não duvido. Tem pessoas que falam, mas primeiro Deus tem que falar com o pai. Mas eu não duvido. Se o irmão chegar assim, fala, Deus falou isso comigo e isso. Sabe por quê? Porque Deus fala comigo também, Deus fala com cada um, Deus fala no íntimo. Como é que eu posso cuidar da intimidade do irmão com Deus? Eu não sei, qual é o momento de intimidade, eu não sei. Então cada um tem seu tratamento, cada um tem sua maneira de orar, até mesmo de chegar na presença de Deus. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha, você tem a tua. Uns mais altos, uns mais baixos, não importa, Deus. O que importa é a maneira que você está buscando, com o seu coração quebrantado, humilhado na presença de Deus. Porque ninguém chega diante do Senhor de nariz inclinado e recebe alguma coisa. Mas para chegar diante do Senhor, o trono dele é muito alto. Muito alto. Então nós precisamos nos curvar diante dele. Diante da presença dele. Da santidade dele. Deus é santo. É poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é soberano. Não sei o que você tem sentido de Deus nesses dias, eu não sei. Mas o Senhor, Ele quer mais de nós, amado. O Senhor, Ele quer mais de nós. Pastor, mais do que? Nossa entrega, nosso coração, a nossa vida. Ele quer o centro, Ele quer ser o centro da nossa vida. Você sabe o que é o centro? O centro é o lugar principal. Chama isso aqui de uma expressão, a minha pedrinha. Porque se está num lugar onde eu não gostaria que tivesse. A gente faz algumas coisas assim que atrapalham. Atrapalha bem ali, por sinal. Mas está no centro. Tirar isso aqui, ó, sábado. O Senhor, Ele quer estar no centro da nossa vida. Ele quer ser o referencial para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos a ser chamados cristãos, não porque a gente frequenta a igreja, mas porque nós refletimos a glória de Cristo. Porque nós nos parecemos com Deus, com Cristo, com o Senhor Jesus. É por isso, irmão. E quando o Senhor Ele passa a ser o centro da nossa vida, as coisas que você vai fazer, você fala para o Senhor: Senhor, eu tenho algo para fazer amanhã, Senhor. Toma a frente, Senhor, toma a direção. Eu entrego nas tuas mãos. Isso é o Senhor ser o centro da tua vida. Você vai trabalhar, Senhor, abençoa o meu dia. Abençoa o meu dia, Senhor, entrega esse dia nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor me fazer sair mais que vencedor desse dia, Senhor, vitorioso, Deus, eu vou glorificar a Ti. Mas se o Senhor permitir que algumas coisas nesse dia aconteçam, que eu não vou me alegrar, que vai ser triste para mim, Deus, eu vou Te glorificar do mesmo jeito. Mas esse dia pertence ao Senhor. Muitos andam com a mania de que domingo é dia do Senhor, amado. Todos os dias é dia do Senhor. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Ele é o autor da nossa vida. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós respiramos. É por causa dele que você está bem aí. É por causa dele que eu falo que você está bem, porque muitos planejaram chegar até aqui e ainda não chegaram. Porque de certa forma foram barrados, não sei, Satanás amoncilado, não sei, por um motivo ou outro não chegaram aqui. Deus deu graça para você de chegar aqui, para você adorar o nome dele.
para você bendizer o nome dele. Eu vou falar para você que esse é um lugar excelente, humanamente falando, mano. Não sei se tem algum lugar mais simples que esse, não sei para se mudar Deus. Mas para a gente não importa o lugar, importa o Deus que está naquele lugar. Não importa a presença dele. Não importa nós falarmos, nós temos a certeza que Deus ele vai ouvir a nossa oração. E nós sempre falamos algo para os irmãos. Se for para que o Senhor nos leve, para Ele nos levar para lugares maiores e nós nos perdermos, ou o Senhor fecha as portas de tudo que há, ou o Senhor nos leva então para a glória. Porque independente do lugar, independente de circunstâncias, para nós o que interessa é a presença de Deus. É a vontade dele na nossa vida. É Ele falar, a gente ter certeza que a gente ouviu a voz dele e que vai fazer aquilo que Ele diz, conforme as nossas forças. Em nome de Jesus. Nós damos graças a Deus. Nós damos graças ao Senhor. Nós nascemos para dar graças. Às vezes nós demoramos para perceber o porquê que nós nascemos. Mas nós nascemos para o louvor e para a glória de Jesus. Nós nascemos para dar graças a Ele, pelas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Sabe, amado, um dia como esse em que nós nos lembramos mais ainda da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Num dia como esse, às vezes você vê, as pessoas às vezes falam assim, o dia Santa Ceia eu nem vou na igreja, não vou no culto hoje. O interessante é que, querido, todos talvez que disseram hoje, eu não vou no culto hoje, Santa Ceia, eu estou muito bem, eu vou na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Jesus vier, a pessoa não está muito bem, para onde a pessoa vai? Pastor, isso é um pré-julgamento. Então joga a palavra fora. Está escrito. Ou está em Cristo, ou está do outro lado do muro. Então, se por exemplo eu falo, não, eu vou na igreja porque eu estou bem, se Jesus vier, a pessoa fica para a tribulação aí. Não, mas se não está bem, nós vamos consertar aqui, não está bem. Se é uma coisa quebrada, nós vamos consertar, Jesus. É Ele que nos conserta. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou, porque eu não estou bem, mas às vezes em casa, tirando conversa fora, vendo coisa que às vezes não agrada, deixando coisas impuras entrar no santuário de Deus, entrar no santuário dele, que somos nós. Às vezes começa a nos contaminar, começa a trazer uma chamada frieza espiritual. Frieza espiritual, eu conversava com alguém essa semana. É aquilo que nós chamamos de indiferente se a pessoa vai no culto ou não, se a pessoa ora ou não, se a pessoa lê a Bíblia ou não. Isso nós chamamos de frieza espiritual. Quando as coisas de Deus passam a ser indiferentes para a pessoa. E quando a pessoa busca Deus por causa de um favor. Não porque Deus é maravilhoso, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é magnífico, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós comentávamos até a respeito disso, a gente comenta sempre, né? Eu falo assim porque por a gente trabalhar junto, a gente conversa bastante a respeito desse assunto de louvor. E Deus deixou de ser aquele Deus, amado. Respeito tudo e todos, respeito tudo no meu coração. Mas Deus deixou de ser aquele seja exaltado, exaltado no céu, para ser um Deus de promessa. Promessa não é a promessa da salvação, mas é a promessa de uma vida melhor. Promessa da casa na praia, promessa de algumas coisas assim. Você pode ter, mano. Deus deu para você pode ter. Mas coloca Jesus na frente. Coloca Jesus como o Senhor de tudo que você tem, de tudo que você é. Põe Jesus na frente. Põe Jesus como. Estabelece Ele como o rei que governa e que comanda a tua vida. Porque um rei tem que ter um rei. Nós precisamos ser reinados. Deixar ser reinados por Cristo. Que Cristo reine sobre nós. Feche os teus olhos aí onde você está. Eu sei que você entrou aqui nessa noite. Mas eu sei que se você se arrepender de tudo aquilo que você praticou e não é agradável ao Senhor, você sabe disso. Eu creio que se você se arrepender, 1 João capítulo 2, verso 1, diz que Ele é o nosso advogado, aquele que justifica a nossa causa, aquele que purifica os nossos pecados cada vez que nós chegamos diante da presença dEle com o coração quebrantado e contrito, com o nosso coração voltado para Ele. E arrependimento, amado, não é simplesmente você pedir perdão por medo de consequências. Não é
arrependimento. Arrependimento é tristeza por algo errado que se fez. Isso é arrependimento, é tristecimento. Não vou fazer novamente. Isso não vai acontecer de novo. Isso é arrependimento. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Você não precisa contar aquilo que você desagradou a Deus para o teu irmão, nem para o pastor. Você pode contar diretamente para Deus. Você pode dizer assim como diz o salmista: Senhor, eu pequei contra ti somente pequei. E apresenta o teu pecado diante do Senhor. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Ainda que ela esteja vermelha como carmesim, assim como diz a palavra, o Senhor pode fazer com que ela se torne branca como a neve. Ele pode perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus, quando nós temos comunhão uns com os outros, Ele nos purifica de todo pecado. Presente tua vida diante do Senhor. Eu vou interceder também pela tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, Pai Santo, em teu nome. Nós estamos aqui, Deus, em nome de Jesus Cristo, apresentando, Pai, as nossas vidas diante do Senhor, que não são perfeitas, Deus. Mas nós estamos buscando, Senhor, a estatura de varão perfeito. Erramos, Senhor. Nós falhamos. Mas o nosso alvo é o Senhor. A nossa direção, Deus, é o Senhor. A nossa vontade, o nosso desejo, Deus, é estar no caminho de fazer da tua vontade. E só erra aquele que tenta caminhar, só erra aquele que faz, Deus. Porque aquele que se assenta e começa a contemplar e não faz nada, pode ser que ele não erre, mas ele também não faz, ele também não busca, ele também não clama a Ti. Mas nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, clamando pelo Teu perdão, clamando, Deus, para que o Senhor possa, Deus, estar perdoando, Deus, os nossos pecados. Nossos pecados, Senhor, na mente, Senhor. Nossos pecados dos olhos, aquilo que muitas vezes tem entrado, Senhor, pelos nossos olhos. E tem, Deus, muitas vezes tomado lugar em nosso coração, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes nós deixamos a Tua palavra de lado e nós nos voltamos para as coisas do mundo. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes nós somos hipócritas, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é tudo na nossa vida, quando muitas vezes o Senhor é como se fosse nada para nós. Porque nós muitas vezes ignoramos os Teus preceitos, a Tua palavra, os Teus mandamentos. Perdoa, Senhor, quando muitas vezes nós levantamos as mãos a Ti e nós declaramos: Senhor, eu quero Te servir. Mas quando muitas vezes nós queremos ser servidos pelo Senhor, que o Senhor nos sirva. Nos perdoa, Pai Santo, quando nós falamos, Senhor. Nós declaramos que nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, queremos andar nos Teus caminhos. Mesmo nós conhecendo os Teus caminhos, Senhor, nós nos desviamos dele. Porque nós sabemos que Deus nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus. Cada vez que nós declaramos que nós somos infiéis, e nós, melhor do que ninguém, sabemos que nós somos fiéis coisa nenhuma, mas nós praticamos a infidelidade, Pai. Nos perdoa, Pai Santo. Até mesmo quando pegamos o microfone, Senhor, até mesmo quando pegamos o instrumento, Senhor, para entoar cânticos, louvores a Tua palavra, a Ti, e quando muitas vezes a nossa vida nem está no Teu altar, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai Santo. Quando nós falamos e imaginamos que refletimos a glória do Senhor, mas o Senhor sabe, e nós também sabemos, que nós já estamos a alguns passos longe do caminho. Nós queremos fazer uma imagem, mostrar para as pessoas algo que nós não somos. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Quando nós brincamos de igrejinha, de membro, brincamos de ser moço, brincamos de ser pastor, brincamos de ser pregador, e muitas vezes negligenciamos, Pai, a Tua palavra. Nos perdoa, Senhor. Quando muitas vezes nós falamos, Senhor, da Tua palavra, queremos ensinar, mostrar o caminho para muitos cegos, quando essa igreja já está começando a tomar conta de nós, Pai. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos abrir nosso coração para Ti, Pai. Porque de que adianta, Senhor, nós não falarmos algumas coisas, escondermos nosso pecado debaixo do tapete, sendo que o Senhor conhece todas as coisas. Sendo que quando Davi, nós sabemos quando o salmista ele tentou ficar calado, ele se sentiu como se os ossos dele se envelhecessem, mas ele clamou ao Senhor. E ele sentiu o perdão do Senhor, o refrigério do Senhor sobre a vida dele. Nós queremos abrir também, Deus, nosso coração a Ti. Nosso coração a Ti. Nós não queremos, Deus, ser super-homens aqui na terra, nem super-mulher aqui na terra, Pai. Mas nós queremos ser pessoas que o Senhor, quando olhar para a terra, não venha se envergonhar de nós. Mas o Senhor possa dizer: olha lá um filho meu, olha lá uma filha, porque reflete a minha glória. Em nome de Jesus. Nós pedimos e buscamos o Teu perdão nessa noite, Pai. No nome poderoso
E no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Jesus.